Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente viu aí já, né, gente, essa semana um rebuliço muito grande. Afinal de contas, um projeto para liberar, né, para que os planos de saúde façam os tratamentos, ainda que eles não estejam no rol da ANS. Quem traz mais detalhes para a gente agora é Juliano Pessoa, mais uma vez aqui. Sempre nesses momentos que a gente mais precisa, você está aqui para nos socorrer, né? Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Então, que reboliço, a gente às vezes acorda e já não sabe mais em que pé está essa situação. Agora, como é que está a situação do país, enfim? Bom dia, Paulana, bom dia quem nos assiste. De fato, sim, foi uma resposta, eu diria, muito rápida por parte do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado, que aprovou esse projeto e já remeteu para a sanção presidencial no sentido de eliminar, Paulana, aquela questão da taxatividade do rol. Lembremos aqui para quem nos assiste que em junho o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, definiu, a partir de então, o rol da ANS como um rol taxativo em regra, ou seja, a operadora deve cobrir o que está no rol e, excepcionalmente, mediante vários e vários requisitos cumulativos, poderia se cobrir o que não consta naquele rol. E aí o Congresso, diante da mobilização social, eu diria que assim, a importância em torno disso, mais do que a conquista, talvez, seja a mobilização social. Isso demonstra claramente o quanto é importante a sociedade se mobilizar e participar ativamente desse tipo de discussão. Quando se pressiona do ponto de vista social, o Congresso, que representa a sociedade como um todo, termina se mobilizando também e oferecendo esse tipo de resposta. Então, o Congresso rapidamente aprovou nas duas casas, já remeteu para a sanção presidencial e agora nós temos que aguardar qual será a definição da Presidência da República. Se ele ratifica o que o Congresso Nacional fez, ou se ele veta em parte ou em todo o projeto. Caso ele ratifique, se transformará em lei e as operadoras passarão a ter que cobrir o que o médico prescrever e não aquela listagem pré-definida que muitas vezes está ali, que limita também a autonomia destes profissionais. Pois é, isso era o que a gente tinha antes de começar toda essa novela, não é isso? Antes era exatamente assim. Aprovando-se, então, esse projeto, a gente volta à normalidade de antes de julho, é isso? Exato. Na realidade, assim, na lei, né, a Lei 9656, que versa sobre os planos de saúde, ela não traz essa definição de maneira direta, se é taxativo ou não. Existia uma interpretação do ponto de vista jurídico. Então, o Poder Judiciário, muitas vezes, majoritariamente, sempre interpretou que aquilo ali era um mínimo de cobertura e não a totalidade dela. E aí o STJ mudou. Apesar disso, é importante que a gente destaque aqui que, mesmo após a mudança do STJ, ela não vinculou os demais tribunais do país. Então, nós temos, hoje ainda, vários e vários tribunais permanecendo com decisões no sentido de que o rol é exemplificativo. Então, o que é que a gente extrai daí? Não existe consenso mesmo dentro do Poder Judiciário. Então, ou seja, isso é um tema bastante delicado, bastante complicado, que merece, de fato, ser tratado onde ele foi tratado agora, eu diria, dentro do Congresso Nacional, onde se tem a representação da sociedade e de toda a população. E o Congresso entendeu que deve ser exemplificativo, alterando esta Lei 9656, que trata sobre toda a regulamentação do plano de saúde, dos planos de saúde, perdão. Então, ou seja, isso sendo transformado em lei, elimina-se essa discussão. Que coisa boa. Agora, de lá para cá, né, até então, a gente viu aí uma enxurrada, na verdade, de pedidos exatamente aos tribunais de justiça para que aceitasse tratamento X, tratamento Y, para o pessoal com autismo, enfim. A gente viu que os tribunais estavam recebendo uma enxurrada, né, de pedidos para a inclusão em separado de diversos tratamentos, não foi isso? Exato, porque veja, infelizmente, Orlando, aqui no nosso país, a gente verifica algumas posturas não tão adequadas por parte de algumas operadoras. Então, ou seja, a decisão do STJ saiu em um dia, no dia seguinte nós já tínhamos uma mudança abrupta de postura das operadoras, negando praticamente tudo, ou seja, as negativas elas se amplificaram. Né? Não tinha nem possibilidade do beneficiário, dentro do processo administrativo, conseguir reverter. Então, ele tinha que, necessariamente, buscar o Poder Judiciário tentando resguardar o seu direito. Porque, veja, mesmo com a decisão, como eu destaquei, existem exceções.
E essas exceções, ela demanda extremo trabalho, né, um volumoso trabalho por parte de quem está assistindo esses pacientes, para poder recorrer ao Poder Judiciário e demonstrar a necessidade de saúde daquele paciente no caso concreto. As operadoras poderiam, né, ter um pouco mais de flexibilidade, analisando caso a caso, o que muitas vezes não acontece, infelizmente. Então, a única coisa que resta para vários e vários consumidores é recorrer realmente ao Poder Judiciário. A gente acredita e espera, na verdade, que esse assunto seja totalmente sanado com a decisão que foi proferida agora pelo Congresso Nacional e que venha a se tornar lei. E eu acho que é justo a sociedade dispor desse benefício no caso concreto. Pois é, e aí esse projeto, como você já bem mencionou no início da nossa entrevista, né, ele já foi aprovado nas duas casas e enviado então para a sanção da presidência. Qual você acha que deve ser então a postura do presidente nesse momento? Você acredita que ele sanciona? Olha só, existiam até alguns debates no dia posterior a essa decisão, de alguns especialistas, né, algumas lives, algumas discussões nesse sentido. E, assim, alguns têm receio de fato de que haja algum tipo de resistência por parte da Presidência da República, querendo vetar ou em parte ou todo. Mas a grande maioria acredita que, mesmo que isso ocorra, que haja alguma resistência por parte da Presidência, o Congresso, aparentemente, pelo que ele demonstrou na votação e na agilidade, é provável que ele consiga, de repente, derrubar este veto e fazer com que esta legislação passe a vigorar, assim, beneficiando inúmeros usuários no país. Porque, veja, Paulano, como você bem destacou, sempre foi essa interpretação, em regra. A gente nunca assistiu operadoras quebrando aí sucessivamente por conta de ter que cobrir algum tratamento que está fora do rol. E outro ponto que é importante a gente ressaltar aqui, os profissionais, os médicos, eles se fundamentam em questões técnicas, científicas, não são experimentos. Então, se tem um critério a seguir no momento de prescrever qualquer medicamento ou qualquer tratamento para um paciente. Existe todo um critério, não é assim de forma aleatória. E isso a gente espera que seja refletido pelo presidente da República. Pois é, com tanta tecnologia, né, a medicina é uma das áreas que mais avança também, que mais tem essa mudança, existem essas mudanças em relação à evolução. E é claro que o rol taxativo da ANS precisa acompanhar também, né? A gente sabe, né, que de acordo pela proposta, os planos terão de pagar por tratamentos, mesmo que fora do rol da ANS, desde que sigam alguns critérios. A gente pode elencar aqui quais são esses critérios? Também é importante, Virgínia, ainda tem isso, né? Não é só tornar exemplificativo. O projeto traz no seu bojo algumas previsões. Por exemplo, tem que se ter o respaldo de alguma reguladora de renome internacional, que equivale aqui à nossa Anvisa. Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, o FDA, né, que é reconhecido em todo o mundo. Tem que se ter aí a indicação da Conitec, que é a instituição que faz as inserções na lista do SUS aqui no nosso país. Tem a questão da evidência científica. Então, ou seja, tem todo um requisito antes de haver a prescrição. E é como eu falei, os profissionais, os médicos já seguem todo esse trâmite hoje, independentemente de recomendação e de qualquer projeto que o Congresso Nacional traga, mesmo antes da decisão do STJ, assim esses profissionais procediam. Então, ou seja, eu não vejo por que não se proceder dessa forma e por que não tornar esse projeto lei na prática para que a sociedade se beneficie e os casos serão analisados individualmente como devem ser. E não a gente criar uma regra restritiva que só aumenta muitas vezes o que se reclama muitas vezes no país, que é a judicialização da saúde. Né? Não há como querer e pedir a um beneficiário, a um consumidor, que ele não busque o Poder Judiciário quando qualquer pedido que ele formula junto à sua operadora é muitas vezes indeferido, na maioria. Então, ou seja, infelizmente essa é a única porta que ele tem para bater. Então, a gente espera que realmente a presidência faça essa reflexão, veja a importância de se alterar isso, de se retroceder nessa mudança e a população passará a ser beneficiada na prática, que é o que mais importa, porque é a parte hipossuficiente e mais frágil de fato. Com certeza. Ganha a população, ganham os médicos também, né? Porque tem maior liberdade para trabalhar, então, e prescrever aquilo que ele realmente, através de estudos, através de pesquisas, acredita que seja melhor para o seu paciente. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. O presidente tem 15 dias ainda, né? Em regra, ele tem 15 dias. Vamos ver se esse prazo será seguido, né? Mas a gente espera que sim. Que né? sim, a gente está de olho. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estou à disposição.